Salut, vous allez bien? Então, pessoal, hoje a gente vai aprender um conteúdo muito importante, beleza? Eu sou o professor Rubson, da Fraites, e o conteúdo que a gente vai aprender hoje, ele diz respeito a um objetivo que é muito comum aos alunos de francês. Então, pessoal, muitos alunos nossos, eles começam a estudar francês para viajar. E aí o que acontece? Durante a aula eles começam, como todo aluno, aprendendo o básico e depois eles vão se desenvolvendo e afinal estão falando bem, inclusive. Mas chega um momento de falar com um estrangeiro ou chega um momento de falar em outro país e ele se depara com uma dificuldade muito grande. Beleza, por que isso acontece? Bom, entre outros fatores, isso acontece porque durante a aula a gente tem um ambiente controlado, então o professor ajuda os alunos a ter um pouquinho de paciência. Mas quando a gente conhece alguém de outro país, ou quando a gente está em um ambiente que não é tão familiar pra gente, é muito normal dar uma travada, beleza? O objetivo da nossa aula hoje é justamente prever essas situações, beleza? E, claro, passando um conteúdo bom, um conteúdo muito selecionado, ajudar vocês a não travar nesse momento. Porque, na verdade, um dos principais fatores que levam ao aluno a não conseguir falar é não se preparar para aquele momento, beleza? Vamos lá? Então a gente passa aqui. Bom, separei inicialmente um vocabulário para a gente ir se familiarizando com esse ambiente de aeroporto, l'aéroport, voilà, en français. Pardonnez-moi, parce que j'ai la grippe, voilà, c'est bon. Desculpa porque eu tô um pouco gripado hoje, por isso que a minha voz tá assim, mas não tem problema. Então vamos lá, vamos ver o que tem, o que é o mais simples nesse ambiente. Vamos lá. L'avion, sans doute, então, com certeza, talvez o principal objeto, a grande estrela do aeroporto são os aviões, não é verdade? Então, l'avion. Então, beleza. Aproveitando aqui, vocês veem que tem um apóstrofo, beleza? Porque a palavrinha começa com vogal, tá bom? L'avion. Le billet d'avion. Outra coisa muito importante e que eu aconselho vocês a não esquecerem, é le billet d'avion. Então, a entrada vocês só vão conseguir com le billet, d'accord? Que é, podemos dizer, a passagem mesmo. Ça va? C'est bon? Então, não esqueçam. Le billet d'avion. Après, on a la valise. La valise. Qu'est-ce que c'est la valise? Bom, a gente tem aqui a imagem. São as malas, beleza? La valise, la valise. Então, tem que ficar atento também com o peso, com as dimensões, sobretudo em voos internacionais, isso é muito importante, beleza? Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre bagagens, porque tem várias coisinhas interessantes pra gente ver, um vocabulário bacana e que vão ajudar a gente na hora de viajar mesmo. Le tapis roulant, le tapis roulant. Le tapis, qu'est-ce que c'est le tapis? Então, tapis é tapete. No português a gente usa esteira, não é verdade? Le tapis roulant é a esteira, beleza? Do aeroporto. O roulant é que corre, beleza? Le tapis roulant. Então, a esteira que se move, enfim. L'hôtesse de l'air, l'hôtesse de l'air. Uma outra figura muito emblemática desse ambiente, desse mundo de viagens, são as aeromoças, beleza? Que em francês a gente diz l'hôtesse de l'air, l'hôtesse de l'air, c'est bon? Beleza? Da mesma forma, então lembrando aqui um pouquinho da pronúncia, a gente usa o L com apóstrofo justamente porque o H, nesse caso, tem um som mudo, ele é mudo. Então, para fonética, a gente considera que a palavra começa com O, pelo menos em termos fonéticos. Por isso que, on va dire, por isso que a gente vai falar, l'hôtesse de l'air. Ça va? Après, on a le passeport. Le passeport. Acho que tem um errinho aqui, é com E, tudo bem, depois a gente corrige. Le passeport, très important aussi. Então, muito importante também, beleza? Não pode esquecer, le passeport. Après, on a le chariot. Le chariot. Então, muito comum também as pessoas viajarem com mais de uma bagagem, mais de uma mala e ter que necessitar de um carrinho. Le chariot é o carrinho mesmo para empurrar as bagagens, beleza? Em alguns aeroportos eles são pagos, em outros eles são gratuitos, tá bom? E
encore très important, ainda também muito importante, le pilote. Le pilote, c'est bon? Évidemment, qu'est-ce que c'est le pilote? Que significa pilote? O piloto, sans doute. Ça va? On continue, on continue. Voilà, après, on a le détecteur de métaux. Le détecteur de métaux. Qu'est-ce que signifie le détecteur de métaux? Então, obviamente, como a gente vê na imagem, é o detector de metais. Ça va? C'est bon? Alors, c'est une autre chose que é très important. Então, outra coisa que a gente tem que é muito importante, que a gente tem que lembrar, é de deixar os objetos metálicos sempre na mala. Sobretudo em viagens internacionais, beleza? Também os líquidos, le liquide. Os líquidos também. Eu lembro que eu fiz uma viagem muitos anos atrás, no aeroporto internacional, e eu não me lembrei, eu não sabia, não lembro na época, e eu tava levando 100 ml de um perfume, se não me engano. E quando eu fui revistado, quando eu passei nesse detector de metais, quando eu fiz, na verdade, passei na revista, né, do aeroporto, parecia que eu tava carregando uma bomba, assim. As pessoas falam, não pode, não pode. E aí, obviamente, eu tive que deixar o perfume, não lembro aonde, mas enfim, tive que deixar. Não pude trazê-lo, obviamente. Então, fiquem atentos para não correr esse risco, tá bom? Le toilette, c'est très important aussi. Então, muito importante também le toilette. Então, a gente tem. É interessante saber onde ficam nos aeroportos. Enfim, para não perder tempo também. Beleza, les toilettes? Le décollage, le décollage. Évidemment, le décollage, bon, c'est facile à découvrir que significa. Então é fácil descobrir o que significa, n'est-ce pas? Então, le décollage. Interessante que tem muita gente que não tem tanto medo de avião, mas na hora que o avião decola, a pessoa falta morrer do coração. Que é o momento mais tenso mesmo da viagem, beleza? Le décollage, le décollage. Durante a decolagem, vous pouvez demander des amuse-gueules. Então vocês podem pedir alguns docinhos, algumas coisinhas para mastigar mesmo, para balinha, enfim, para diminuir a tensão também. Se é possível pedir isso para as aeromoças, beleza? Après on a l'atterrissage. L'atterrissage. Bien sûr, l'atterrissage c'est le contraire do décollage. Então, o contrário da decolagem, aterrissagem. C'est un autre moment critique du vol. Um outro momento bastante crítico do voo e para algumas pessoas também é muito de tensão. Ça va, c'est bon? Après, on a la ceinture. Non, c'est la ceinture, é o cinto, ça va? C'est la ceinture, c'est pas hôtesse de l'air. On a le siège, évidemment, que é o assento, ça va? On peut avoir une place au couloir, no corredor, ou dans la fenêtre, ou na janela, ça va? Le bagage à main, ça va? Que é a bagagem de mão. E le bagage en soute. Bom, bagagem, isso é bagagem, a mala, beleza? A bagagem. Le bagage à main, então a bagagem de mão, a gente pode levar em cima, n'est-ce pas? Junto conosco. Porém, junto com a gente, enfim. Porém, a bagagem en soute não são malas mais pesadas ou que dentro das quais a gente está levando alguma coisa de metal ou coisa desse tipo. E aí, obviamente, temos que levá-la embaixo, beleza? Alguma coisa, enfim, muito grande. Le bagage en soute, ça va? Bom, isso aqui é basicamente um vocabulário simples pra gente ter uma ideia do que pode aparecer no aeroporto, caso você esteja no aeroporto francês. Então, num voo, enfim, de um país francófono. Então, é só uma pequena introdução. Porque agora a gente vai ver algumas frases muito úteis. Então, como eu falei no início do vídeo, uma das razões que fazem as pessoas ficarem com medo de falar em francês quando estão em uma situação, por exemplo, no aeroporto internacional ou que está falando com uma pessoa francófona, é justamente não se preparar. Às vezes a pessoa fala, se apresenta bem
e pode falar do passado, do futuro, enfim, dos gostos, mas não conhece o vocabulário, perdão, mais típico desse ambiente, beleza? Então vamos lá. Deux phrases. C'est un classique, hein? A gente vai começar com um clássico. Il faut attacher votre ceinture de sécurité. Então, esse é um clássico. Então, il faut. O que significa il faut? É necessário. Então, esse é um termo muito importante, muito importante. Il faut, é necessário, beleza? Il faut attacher, pardonnez-moi, votre ceinture de sécurité. Então, é necessário colocar os cintos de segurança, beleza? Durante o voo. Il faut, então o il faut, acho que vale muito a pena a gente dar uma olhadinha nele, porque o il faut é uma estrutura muito usada em francês, e muito idiomática. Então, il faut étudier, par exemple, é necessário estudar. Il faut une grande maison. Il faut une grande maison pour ma famille. Então é necessário uma casa muito grande para minha família, parce on est nombreux, par exemple, porque nós somos muitos. Então, il faut, beleza? Por que eu coloquei bom, il faut, deixa eu colocar um outro exemplo. Il faut 2 litres, il faut 2 kilos, il faut 2 voitures, il faut 2 voitures pour nous. Então, são necessários 2 carros pra gente, pour nous. Isso é bom? Por que eu coloquei esse exemplo aqui no plural? Justamente porque o il faut, ele não varia, beleza? Então, é necessário. Mas em francês ele não varia. Ça va, c'est bon? Très bien. On va faire comme ça. On continue. C'est bon. On va faire comme ça. Voilà. On continue. On peut fumer pendant les vols? Essa é uma pergunta curiosa, porque imagino que vocês saibam, antigamente era possível em alguns aviões que você fumasse, aliás, em vários deles. E curiosamente, hoje em dia é algo muito absurdo você pensar em alguém fumar dentro de um avião. Mas antigamente isso era um hábito muito comum, inclusive. Beleza? On peut fumer pendant les vols. On peut fumer pendant les vols. Então, duas coisas interessantes aqui. On. O que significa on? O que significa on? Então, on em francês tem o valor de. Deixa eu mudar aqui. On tem o valor de nous. C'est bien en français. Plus ou moins, mais ou menos. Mas a melhor tradução para ele em português é agente. Agente, beleza? Então, on igual a agente. Por que a gente usa on? Então, on tem vários usos possíveis. On est très content de uma família. Então a gente é muito feliz da minha família. Então esse on tá substituindo nós ou a minha família, beleza? Mas o on também ele pode significar um sujeito indeterminado. Par exemple, on parle portugais au Brésil. On parle português ao Brasil, voilà. Nesse caso, on parle português ao Brasil. O on não significa agente, poderia significar agente, mas no sentido de um sujeito que não está definido. On, agente quem? Não sei, os brasileiros, ou quem mora no Brasil. On parle português au Brasil, pardonnez-moi. Au Brasil, c'est bon? Então, beleza. Então, o on a gente já sabe que pode ser substituído por nu, mas ele tem uma conotação mais informal, tá? Então, o nu, a gente pode usá-lo, não tem nenhum problema, mas se a gente optar pelo on, a gente vai dar um tom de informalidade para o nosso texto ou para o nosso discurso, beleza? Ou o on também pode significar agente num sentido indeterminado, beleza? On parle português ao Brasília. Quem fala português no Brasil? Não sei. On parle português no Brasil. Fala-se português no Brasil. Poderia ser uma tradução. Beleza? On va effacer lá. Muito bem.
Après, on a combien de temps allez-vous rester? Combien de temps allez-vous rester au Brésil? Alors, combien, qu'est-ce que signifie combien? Combien, c'est un mot français, uma palavra francesa, que significa, ou que faz referência à quantidade, beleza? Então, combien de temps allez-vous rester? Então, quanto tempo o senhor ou vocês vão ficar, beleza? Quanto tempo o senhor vai ficar ou quanto tempo vocês vão ficar, ça va? É uma pergunta muito comum, você pode ouvir isso na alfândega, por exemplo, naquele primeiro controle de segurança do aeroporto. Você pode ouvir essa pergunta também dans un hôtel, par exemple. Num hotel, então é muito comum que a pessoa te pergunte quanto tempo você vai ficar. Beleza? Então, combien de temps allez-vous rester? Ça va? Então, quanto tempo você vai ficar? Ou o senhor vai ficar? O combien a gente pode usar em outros contextos também. Por exemplo, combien coûte ça? Combien coûte ça? Então, combien coûte ça? Combien coûte ça? Quanto custa isso? C'est une question possible. Questão possível. Combien coûte le vin? Combien coûte le vin? Ça va? C'est une question possible. On efface, c'est bon. Après, on a une autre, voilà, une autre frase très importante. Então a gente vai ter uma outra frase muito importante. Ouvrez cette valise, s'il vous plaît. Que significa? Que significa ça? O que significa isso? Ouvrir cette valise, s'il vous plaît. Então, aqui a gente tem, olha que curioso. Aqui tem o il, que é um sujeito, o on também é um sujeito, e o ouvrir. Não tem, se você já fala um pouco de francês, ouvrir, você vai saber, obviamente, que aqui é o vous, mas não tem o vous aqui na frase, né? Por quê? Porque aqui é um imperativo. Então, a gente tem uma aula sobre imperativos também. Ouvrir cette valise, s'il vous plaît. Então, o imperativo ele não tem o sujeito, beleza? Porque é uma ordem, normalmente. Ou um conselho. Ouvrir, ça vient du verbe ouvrir, vem do verbo abrir, beleza? Então, abra a sua mala. S'il vous plaît, por favor. Então, se você ouvir essa frase, não é um conselho, provavelmente é uma ordem. Então, você vai ter que abrir mesmo a sua mala. Isso aconteceu comigo também no aeroporto. Eu tava na fila para pegar a mala e dans le tapis roulant, e um policial disfarçado pediu para eu abrir a minha mala. E foi muito tenso porque eu não sabia muito bem inglês na época. Ele m'a demandé se je parlais anglais. Ele me perguntou se eu falava inglês. Do speak English. E aí era a única coisa que eu sabia responder. Eu falei, I don't speak English. Eu espero que eu esteja falando corretamente. Mas enfim, foi o que eu falei na época, que eu não falava inglês. Eu perguntei, do you speak Spanish? Você fala espanhol? Ele falou também que não falava espanhol. Eu falei, nossa, vai ser muito bom agora. Enfim, milagrosamente eu consegui explicar para ele que, enfim, a documentação que ele pediu. E obviamente ele também não tinha nada demais na mala. E eu pude seguir a viagem, mas foi uma situação muito constrangedora e de certa forma também muito tensa, assim, né? Porque era a polícia, não é o que a gente imagina pra viagem. Mas deu tudo certo, ele entendeu o meu inglês terrível, eu entendi o espanhol dele terrível também, e a gente se virou ali, enfim. Mas é muito importante. E esse episódio também me fez lembrar, e por isso que eu falo pra vocês, que é sempre importante levar toda a documentação que vocês tiverem. Então, na hora de viajar, levem toda a documentação, porque ela pode ser pedida por alguém, enfim. E se você não tiver, vai ter dor de cabeça, vai dar dor de cabeça. Tá bom? Ça va? Muito bem. Pra concluir aqui, a gente tem o s'il vous plaît. S'il vous plaît. Que significa s'il vous plaît? Bom, a tradução normal do s'il vous plaît é por favor, s'il vous plaît, de uma maneira formal. Então a gente fala, por favor, de uma maneira formal. Como é que a gente transforma isso para informalidade? Como é que a gente acrescenta um tom de informalidade? Basta a gente trocar o vous por te. S'il te plaît,
Ouvre cette valise, s'il te plaît. Então, abra a mala, por favor. S'il te plaît. Beleza? Então, essa é a maneira informal de falar. S'il vous plaît é um pouco mais formal. E, literalmente, s'il vous plaît e s'il te plaît significa se te agrada. Essa seria a tradução literal. Palavrinha abaixo de palavrinha. Então, se vos agrada, enfim. Mas significa isso. C'est bon? Très bien. On continue. Tudo bem. Vou só reler as frases aqui, porque eu esqueci no bloco de notas aberto. Então, il faut é necessário. Il faut attacher votre ceinture de sécurité. É necessário colocar o cinto. On peut fumer pendant le vol. A gente pode fumar durante o voo. Combien de temps allez-vous rester? Então, quanto tempo o senhor vai permanecer? Então, é uma frase que a gente pode ouvir, enfim, no aeroporto, no hotel. Ouvrez cette valise, s'il vous plaît. Então, ouvrez cette valise, s'il vous plaît. Beleza? Só pra gente deixar registrado aqui. Il faut attacher votre ceinture de sécurité. On peut fumer pendant le vol. On peut fumer pendant le vol. Ou est-ce qu'on peut fumer pendant le vol? Então, a gente pode fumar durante o voo. Já te antecipo que não pode. Porém, vale a pergunta e vale aprender também a estrutura. Combien de temps allez-vous rester? Então, quanto tempo o senhor vai ficar? Ouvrez cette valise, s'il vous plaît. Então, abra a mala, por favor. Beleza? Muito bem, on continue. Salut! Então, a gente continua aqui com o quelle, que é uma estrutura muito importante, que ajuda a gente a fazer frases em francês, beleza? Sobretudo, aliás, a fazer perguntas em francês. Então, quel est votre vol? Quel est votre vol? Qual é o seu voo? Qual é o seu voo? Quelle est votre compagnie préférée? Quelle est votre compagnie préférée? Qual é a sua companhia preferida? Quels sont les nouveaux avions? Quels sont les nouveaux avions? Então, quais são os novos aviões, por exemplo, beleza? Quels hôtels parlent portugais? Quels hôtels parlent portugais? Então, quais aeromoças falam português? Então, essa é uma pergunta que você pode usar, por exemplo, caso você queira resolver alguma situação muito específica. Você já falou em francês, gastou todo o seu francês e ainda não deu certo, você pode querer falar em português. É super normal. Quels hôtels parlent portugais? O anglais, por exemplo, ou talvez inglês, se nenhuma falar português. Muito difícil, mas é possível. Beleza, agora a gente vai dar uma olhadinha mais de perto no Kelly. A gente vai ver que ele varia segundo o gênero da palavra que ele está acompanhando. Então, quel est votre vol? Quel vol? Então, vol é masculino. Voo. Então, quel est votre vol? Quel, ele tem essa forma. Agora vejam bem, aqui, quelle compagnie. Então, quelle est votre compagnie? Então, a companhia é feminino. Vocês vão observar que a gente acrescenta um LE, beleza? Ao final. E aqui, quels sont les nouveaux avions? A gente vai acrescentar, vejam, um S. Por quê? Porque é plural, avion, beleza? Avion. Então, quais aviões? E, finalmente, quels hôtels? Então, a gente faz a liaison. Quels hôtels parlent português? Então, quais aeromoças falam português? Beleza? Muito bem. O LES, ele vem porque aeromoças, as aeromoças é feminino e plural, beleza? Enquanto a pronúncia deles isoladamente é quelle, quelle, quelle e quelle. Elle ne change pas. Então, a pronúncia não muda. Somente aqui, nesse caso, porque o H é mudo, então, e ele precede uma vogal, então a gente vai fazer la liaison. Então, quels hôtels? A mesma coisa aqui, quels avions, por exemplo. Quels avions? Ça va? Quais aviões, caso o avião estivesse aqui na frente do Kelly. Beleza? Então, um outro tema que a gente vai abordar agora, muito importante também, é, vamos lá, le climat. Ça va? Então, le climat, c'est très important. O clima. E a gente vai dar só uma lida aqui no vocabulário, beleza? Então, vamos lá. Então, é um vocabulário importante para organizar a viagem. Eu tinha esquecido de falar isso, porque realmente é muito importante. Se você vai para praia, é importante saber qual o clima, enfim, que vai ter lá. Il fait beau. Então, faz um tempo bom, um tempo bonito. Il fait beau, beleza?
Não traduzam literalmente porque não vai fazer sentido. Literalmente, il fait beau significaria ele faz bonito. Tem nada a ver, beleza? Il fait chaud, il fait chaud. Então, faz calor. Il fait chaud au Brésil, il fait chaud à la plage. Então, faz calor, ça va? Après, on a il fait froid, c'est bon. Faz frio, faz frio. Il y a du soleil, il y a du soleil. Então faz. Tem sol, beleza? Também não vale a pena traduzir literalmente, mas faz um pouco mais sentido. Tem sol, mas faz sol, enfim. Il y a du vent. Então, il y a du vent, venta ou faz vento, enfim. Venta seria melhor. Tem vento, enfim. Il y a des nuages. Então, tem nuvens, beleza? Ou tá nublado, poderia ser uma tradução possível. Il pleut, chove, beleza? Il pleut. Il neige, neva, beleza? E il grêle. Só lembrando que esse il, em francês, ele tem que aparecer mesmo, beleza? Então, em português a gente fala chove, mas em francês, se a gente colocar pleu, ça ne signifie rien. Não significa nada, beleza? Então, il pleut, il neige, il grêle. Grêle significa granizo, beleza? Então tem granizo, beleza? Poderia ser uma tradução possível, enfim. Merci énormément de votre présence, vraiment. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Esse vídeo vai estar no YouTube. Caso vocês tenham ainda alguma dúvida, eu imagino que a gente vai fazer um vídeo 2. Vocês coloquem nos comentários, beleza? Tá no Facebook também e no YouTube. Merci énormément. Au revoir.